Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, 25 de janeiro. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar suspeitas de genocídio dos Yanomamis. Uma operação policial tenta controlar confrontos a tiros que se arrastam há 10 dias na zona oeste do Rio. Traficantes e milicianos aterrorizam comunidades da região numa disputa por território. O rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, completa 4 anos. Hoje, o dia foi de homenagens às vítimas da tragédia. E ainda, hoje é aniversário de São Paulo, a maior cidade do país. Agora no Brasil TV. Um hospital de campanha vai ajudar a desafogar o atendimento na Casa de Saúde Indígena em Boa Vista. A Casa de Saúde Indígena está superlotada. O número de internados é mais do que o dobro da capacidade por causa da tragédia com o povo Yanomami. Em Boa Vista, o Hospital Militar de Campanha foi montado e deve começar a funcionar ainda essa semana. Ele vai ajudar a desafogar o atendimento na Casa de Saúde Indígena, a CASAI, que deveria abrigar no máximo 300 indígenas, mas que está hoje com 700 internados, mais que o dobro da capacidade. O povo Yanomami sofre, vítima de doenças como a desnutrição e malária, e também com a falta de assistência de saúde. Não tinha muito assim de medicamento suficiente, não tem estrutura boa, não tinha assim abastecimento de remédios na terra Yanomami. O Ministério Público Federal em Roraima afirmou que desde 2017 vinha alertando o IBAMA sobre a invasão garimpeira e do quanto isso poderia impactar na sobrevivência dos Yanomami. O MPF, inclusive, ajuizou uma ação civil pública pedindo reforço na fiscalização. Um plano de atuação contra o garimpo chegou a ser formulado pelo IBAMA, mas segundo o MPF, não saiu do papel. Jamais esse plano foi aplicado, muito pelo contrário, diversas vezes a coordenação do IBAMA, ou o IBAMA em Brasília, impediu que houvesse uma logística adequada para fazer essas operações. Segundo especialistas, as ações emergenciais de nada vão adiantar se a garimpagem ilegal continuar na reserva. O garimpo significa 1. Desmatamento, 2. Uso de mercúrio, 3. Descarte de mercúrio nos rios ou no próprio solo. Significa muito sedimento que é devolvido ao rio e isso tudo contamina os peixes, a fauna, o solo e a própria água. É possível diminuir essa sangria e estancá-la se nós quisermos. Mas se não fizermos, nós vamos, em cima dos indígenas novamente, dizimar o restinho dos seus povos, exatamente como fizemos há 500 anos atrás. Aviões da Força Aérea e helicópteros do Exército têm ajudado na distribuição de alimentos e remédio nas comunidades indígenas. Nos últimos 2 dias, foram cerca de 13 toneladas de ajuda humanitária para as equipes de saúde que estão na região de Surucucu. Lançamentos de esperança para aliviar a crise do povo Yanomami. A pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar se houve crime de genocídio e omissão de socorro na assistência dada pelo governo federal aos Yanomami em Roraima. Isabela Camargo tem as informações de Brasília. A investigação será conduzida pela Polícia Federal em Roraima e o inquérito vai tramitar sob sigilo. Fontes ligadas à investigação afirmam que a Polícia Federal já começou a fazer as primeiras diligências para aprofundar a investigação. Na segunda-feira, no pedido de abertura de investigação, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o governo de Jair Bolsonaro incentivou a ação de garimpos ilegais em territórios indígenas. Uma estimativa do atual governo dá conta de que 570 crianças Yanomami com menos de 5 anos morreram por doenças evitáveis, como desnutrição, malária e pneumonia. Nós entramos em contato com a defesa, com a assessoria do presidente Bolsonaro, mas não tivemos o retorno até o momento. Em uma conversa com jornalistas, o advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que os povos indígenas ficaram abandonados à própria sorte ao longo do governo Bolsonaro, que tinha um projeto de omissão.
O advogado-geral da União também anunciou a criação de uma força-tarefa para tratar das questões dos povos indígenas daqui por diante. E o Brasil está se unindo para ajudar os indígenas Yanomami. A Central Única das Favelas, a CUFA, está arrecadando alimentos e produtos de higiene. O Mário Carvalho traz outros detalhes sobre essa campanha de Recife. A gente está aqui na sede da CUFA, em Casa Amarela, onde o pessoal está arrecadando as doações. E todas essas caixas, sacolas aqui que vocês estão vendo, são de doações de biscoitos e bolachas enviadas por algumas empresas. São doações bem-vindas, mas nesse momento o que eles mais estão precisando aqui são alimentos não perecíveis, como arroz, feijão. Nos últimos dias nós acompanhamos imagens que chocaram o país, que mostram indígenas do território Yanomami em condições de desnutrição. Essa situação está acontecendo num território Yanomami lá em Roraima, e por isso o pessoal aqui da CUFA está arrecadando essas doações para poder levar até Roraima. E se você quer ajudar a diminuir o sofrimento dos indígenas Yanomami, não sabe como? Acesse então o site paraquemdoar.com.br, que mostra o que você pode fazer de forma segura. Moradores de comunidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro vivem dias de medo e tensão com violentos confrontos entre traficantes e milicianos, que, segundo investigações da Polícia Civil, podem estar ligados a uma guerra por território. Contra essa disputa, hoje a Polícia Militar fez operações na Cidade de Deus. Dez dias de terror. Guerra todos os dias em várias comunidades aqui dentro, né? Caveirão, tiroteio, toque de recolher. A polícia afirma que traficantes da Cidade de Deus tomaram o controle de parte de outra comunidade, a Gardênia Azul, que fica perto, e há 30 anos era dominada pela milícia. A investigação aponta que a quadrilha recebeu ajuda de comparsas de outras favelas do Rio, que forneceram armamento para a invasão. Os moradores estão acuados no meio do confronto. A sensação de insegurança é total. As nossas crianças já não vão mais para a rua, muitas já não estão indo mais para a escola, à noite não fica ninguém na rua, o comércio fica fechado. Essas imagens divulgadas hoje pela Polícia Militar mostram 5 criminosos armados descendo de um carro, numa rua que liga as comunidades. Os investigadores afirmam que são milicianos, tentando resistir à invasão de uma quadrilha rival. A gente queria mais segurança, o morador não tem que andar com medo de andar na rua, né? Com tanto problema, com tanto tiroteio que está tendo, a gente fica refém deles. Hoje o dia estava clareando quando a PM cercou a área. 9 batalhões participaram da operação. Nós acompanhamos a movimentação a bordo do Globocop. Há uma barricada imensa que ocupa a rua toda e aí a partir desse ponto os blindados já não conseguem mais passar e os policiais são obrigados a desembarcar das viaturas e continuar a pé as buscas por bandidos, por armas e por drogas. Retroescavadeiras e caminhões chegaram à comunidade para liberar o caminho. Os PMs prenderam 2 criminosos. Apreenderam 2 fuzis, uma granada, drogas e uma réplica de pistola. A PM tem dito que reforçou a segurança nessa região para tentar evitar esses confrontos e também a movimentação de bandidos entre as comunidades. Ontem à noite, os moradores ficaram no meio do fogo cruzado. A disputa pelos territórios afetou outras favelas da Zona Oeste, como a Muzema, onde o governo do estado implantou o programa Cidade Integrada, que acaba de completar 1 ano e deveria servir como modelo de segurança pública para comunidades dominadas por quadrilhas. Aqui, os moradores mudaram a rotina para se proteger e contam que os criminosos estão impondo toque de recolher a partir das 8 horas da noite. A gente vê homens armados e isso nos traz muito medo, porque temos crianças, idosos e a gente nunca sabe o que pode acontecer. Nossos filhos ficam desesperados dentro de casa. A gente vai fazer o quê? Tem que se mudar daqui, tem que ir para outro lugar. Na semana passada, uma adolescente de 17 anos foi baleada durante um tiroteio na Gardênia e está internada em estado grave. No sábado, o miliciano Rodrigo Dias morreu durante uma ação da PM. Na segunda-feira, o entregador de farmácia Luiz Henrique Gonçalves, de 19 anos, foi assassinado. A gente precisa conversar num grupo de mensagem aqui entre os moradores para poder saber como sair, por onde sair e como voltar e por onde voltar. Então a gente está ilhado.
Na operação de hoje, a Polícia Militar prendeu 3 suspeitos. A PM diz que reforçou o policiamento na região. A Polícia de Mato Grosso fez uma operação hoje contra criminosos que construíram um túnel para fuga de presos perigosos. E a Nara Garcia tem os detalhes. Até agora, 5 pessoas foram presas. A operação cumpre 8 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão. A investigação apura o envolvimento de supostos idealizadores e organizadores da obra. Um túnel de cerca de 40 metros de extensão, partindo dos fundos de uma casa e teria como destino, como ponto final, a penitenciária central do estado, onde estão presos perigosos, chefes de organizações criminosas. Entre os presos hoje, um engenheiro civil que teria ajudado no planejamento e na compra de materiais e equipamentos para a obra. E também uma mulher que teria intermediado o recrutamento dos escavadores. O túnel foi descoberto em setembro do ano passado, depois de uma denúncia de movimentação estranha na casa. Naquele momento, a polícia encontrou 12 pessoas na escavação. Elas foram recrutadas em outro estado para esse serviço. Hoje, houve buscas e prisões também no Piauí e na Bahia. De setembro até agora, 14 pessoas foram presas. 3 adolescentes apreendidos e outras 3 pessoas ainda estão foragidas. Yanara Garcia, para o Brasil TV. Ainda no Mato Grosso, a Polícia Federal fez uma ação de combate a fraudes em registros de colecionador, atirador ou caçador, os CACs. A Operação Ilítimo foi deflagrada pela Polícia Federal com o objetivo de combater a ação de criminosos que fraudavam registros para colecionador, atirador e caçador para que pudessem comprar armas de fogo e munições de forma regular. A investigação é conduzida pela PF de Goiás, mas 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Barra do Garças, aqui em Mato Grosso. A investigação começou depois da constatação da existência de diversos documentos falsos que estariam sendo utilizados por pessoas em processos de requerimento de certificado de registros de arma de fogo. Segundo a polícia, os documentos falsos eram usados para burlar a fiscalização e assim conceder o registro a pessoas que não possuíam requisitos para obtenção de armas de fogo, levando o Exército ao erro. Pessoas com extensas fichas criminais, passagens por roubos, furtos, associação criminosa e até tentativas de homicídio tentaram comprar armas usando esses documentos falsos. As buscas e apreensões são realizadas para apreender computadores, celulares, armas, munições e documentos relacionados aos fatos investigados. As buscas e apreensões são realizadas para apreender computadores, celulares, armas, munições e documentos relacionados aos fatos investigados para confirmar as fraudes e identificar outras pessoas que possam ter envolvimento com o esquema. Os crimes investigados são de falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa. Luiz Vieira, para o Brasil TV. O rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, completa hoje 4 anos. Uma das maiores tragédias da nossa história. 270 pessoas morreram. 3 pessoas ainda estão desaparecidas. Hoje, parentes das vítimas dessa tragédia fizeram uma homenagem aos mortos e pediram justiça. Até agora, os responsáveis não foram punidos. A dor é a mesma de 4 anos atrás. A missa em Brumadinho reuniu parentes e amigos dos 270 mortos na tragédia da Vale. 2 vítimas estavam grávidas quando foram soterradas pela onda de rejeitos da mineradora. Após quase 1.500 dias de buscas, 3 corpos ainda não foram localizados. Para o seu Arnaldo, poder sepultar o filho, Tiago, ajudaria a encerrar o luto. A gente já sabe, 4 anos, não vai achar, né? Pelo menos uma parte para encerrar o ciclo, né? Enquanto houver condições satisfatórias para localizarmos segmentos na mancha de rejeito, nós seguiremos incansavelmente nessa operação de busca, com motivação, com muito respeito a todos os familiares dessas vítimas. Depois da missa, os moradores caminharam até o letreiro, na entrada da cidade. Esse local se transformou em um ponto de homenagem às vítimas. Aqui, em meio a tantas lembranças, a população pediu mais rapidez à justiça. É que, 4 anos depois da tragédia,
ninguém ainda foi punido. A tristeza é muito grande também, porque são 4 anos que eu estou sem minha filha. Eu estou mais forte para caminhar e para lutar por essa justiça tão demorada, tão sofrida como essa justiça criminal. Ontem, a Justiça Federal confirmou que aceitou a denúncia do Ministério Público e 16 pessoas vão responder pelos crimes de homicídio e danos ao meio ambiente. A mineradora Vale e a empresa de consultoria Tuvsud também vão responder por crimes ambientais. 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram lançados no rio Paraupeba. Por causa da contaminação, até hoje, a utilização da água do rio entre as cidades de Brumadinho e Pompéu não é recomendada. A pesca de espécies nativas também continua proibida em toda a bacia. São muito comuns as queixas de problemas gastrointestinais, são comuns os problemas de pele, manchas, feridas, coceira, né? Mas tem uma questão do sofrimento mental também, que é prevalente, porque todo mundo que perde o modo de vida, os sonhos, a fonte de renda, o trabalho, a propriedade, ela adoece. Ao 12:28, horário exato em que a barragem se rompeu, moradores mantiveram a tradição e soltaram balões brancos que ganharam o céu. 4 anos atrás, uma hora dessa, eu estava com ele, sabe? A gente fazendo planos. Eu fiquei 60 dias na lama procurando ele. Então, assim, não tem palavras para descrever o tamanho da tragédia. E o Paulo era um ser humano de primeiríssima grandeza. Foi enterrado vivo. O Instituto Mineiro de Gestão das Águas disse que monitora a qualidade da água do rio Paraupeba e avalia o avanço do material que estava depositado na barragem que se rompeu. A Vale declarou que continua implementando soluções para garantir o abastecimento aos moradores impactados. Entre as ações está a entrega emergencial de água por caminhão-pipa para cerca de 700 núcleos familiares de 16 municípios. Polícia terminou a identificação dos corpos da chacina da família da cabeleireira Elisamar da Silva, no Distrito Federal. De ontem para hoje, 5 vítimas foram identificadas e são os 3 corpos encontrados na madrugada de ontem em Planaltina, além dos 2 corpos que estavam no carro carbonizado em Unai. Letícia de Oliveira tem os detalhes. O último laudo da perícia foi divulgado agora há pouco e confirma a identidade de Ana Beatriz Marques de Oliveira, um dos 3 corpos encontrados na madrugada de ontem na cisterna de uma casa abandonada em Planaltina. Os outros corpos são da mãe dela, Cláudia Regina Marques de Oliveira, e de Tiago Belchior de Oliveira, marido da cabeleireira Elisamar Silva. Foi o desaparecimento de Elisamar e dos 3 filhos pequenos dela há quase 2 semanas que desencadearam toda essa investigação. Ao todo, 10 pessoas de uma mesma família foram assassinadas e agora parentes de Elisamar relatam que estão recebendo ameaças de morte. Segundo o advogado da mãe da cabeleireira, essas ameaças estão chegando por mensagens de celular. Ele vai pedir apoio da Polícia Militar para garantir a segurança desses familiares. Ontem a polícia chegou a um novo nome de um possível envolvido também na chacina, é um adolescente de 17 anos que disse ter sido contratado por um dos suspeitos já presos por esse crime e afirmou à polícia que esteve no cativeiro com as vítimas. Ele foi ouvido pela polícia ontem à noite e liberado. Mas depois disso, a polícia pediu a internação provisória desse adolescente. Até agora, 3 homens foram presos, mas um suspeito ainda segue foragido, é Carloman Santos Nogueira, de 26 anos. As digitais dele foram encontradas no cativeiro, onde a família foi mantida refém. E a seguir, os 61 anos do bloco carnavalesco Ceroulas, em Pernambuco. Brasil TV de volta falando da decisão do INSS em mudar as regras da
prova de vida exigida para o pagamento de aposentadorias e pensões. Agora, os bancos vão poder acessar informações de bases do governo, como, por exemplo, a vacinação no SUS e a renovação da carteira de habilitação. O objetivo é simplificar esse procedimento, evitando a comprovação presencial. Por conta da pandemia, a prova de vida ficou suspensa nos últimos 3 anos. Em 2023, a confirmação é necessária para 17 milhões de beneficiários. Hoje é aniversário de São Paulo. O tema da festa dos 469 anos da cidade é São Paulo. O mundo se encontra aqui. Desvairada, cosmopolita, à frente do tempo e para todos. 469 anos de uma cidade construída por mãos de todas as regiões. E as mãos que preparam a festa de hoje também vieram de longe. Condeúba, Bahia. Pedro II do Piauí. Icó, Ceará. Como tantos outros Franciscos, o Francisco Santos veio do Rio Grande do Norte há 30 anos. Fez a vida dele e ajudou a erguer a vida de São Paulo. Hoje, passou a manhã toda montando a estrutura do palco para a festa da cidade que ele define em uma palavra. Tudo, né? Tudo que eu consigo foi em São Paulo mesmo. Hoje é a baiana Vanice quem deixa os convidados entrarem e saírem da festa. E na ponta da língua ela não esquece o que a trouxe para cá há 24 anos. Oportunidades de emprego. O casamento foi o motivo pelo qual a Liana deixou o Piauí há 11 anos. O casório acabou, mas o amor pela cidade permaneceu e deu a ela uma profissão. Sou recém-formada, então mais um dos motivos que tá me fazendo bem morar aqui hoje. Já pegar um evento assim, ser chamada para participar, para cobrir um evento assim, pra gente é sem palavras, né? Giovana veio da pequena Icó, cidade com pouco mais de 60 mil habitantes no Ceará. O sonho de chegar a São Paulo começou na barriga da mãe, que já queria vir para cá. E foi aqui que ela conseguiu ser quem ela é. São Paulo representa lar, um lar muito plural. A gente consegue se sentir em casa de diversas formas, pluralidade que acolhe a gente. Em Pernambuco tem mais comemoração de aniversário, só que lá a festa é de carnaval. Uma troça que é o mesmo que bloco e que leva o nome de uma peça de roupa. Faz 61 anos. E essa história vem lá de Olinda. Pode voltar no tempo, 61 anos atrás. Na época em que um grupo de amigos de Olinda inventou uma troça para brincar o carnaval. Aí na hora de botar o nome, eles pensaram em ceroula. Da época existem poucos registros, mas a troça saiu pela primeira vez daqui, deste casarão que fica na ladeira da Ribeira. Aí o grupo subiu a ladeira, entrou na Rua de São Bento, passou pela 27 de Janeiro, chegou na Prudente de Moraes e só parou mesmo no Largo do Amparo. O casarão de azulejos decorados, onde a Sociedade Beneficente de Artistas e Operários de Olinda guarda memórias. Momentos como os do primeiro desfile. Na foto, homens vestidos com ceroulas, chapéus, bengalas e gravatas borboleta. A troça não tinha estandarte, a pitombeira emprestou dela, o nome ceroula foi improvisado. Marcos não era nascido. O pai dele, seu Cabela, foi um dos fundadores da ceroula. O carnavalesco morreu em 2018. Marcos cresceu vivendo o carnaval. Ser ciroula é tudo. Né? Eu sou filho do fundador. Hoje eu estou como presidente de honra. Mas assim, sempre foi dentro da casa do meu pai e eu, desde o nascimento que eu vivo ciroula, né? Então, quando ciroula a gente tá montando ciroula, a ciroula vai pra rua, a emoção é enorme. 15 anos depois do primeiro desfile, a troça ganhou as ruas com um estandarte próprio. Ele está guardado na casa de seu Cabela, no Varadouro. É de veludo com aplicações de lantejoulas e traz uma pintura feita à mão. É a imagem de um homem, um folião elegante que pula nos 4 cantos, já perto da Rua do Amparo. Outros estandartes também ficam na mesma sala. Camisas oficiais de muitos anos são guardadas pela atual diretoria da troça, que garante uma festança no mês que vem. A gente está bem organizado, a gente vai sair os 2 dias de carnaval, com a orquestra do Maestro Oséias, a festa está linda, os foliões estão todos preparados e vai ser algo imaginário que a gente nunca esperou fazer. Apesar de tudo, né? A gente tem que comemorar
e fazer o melhor carnaval do mundo. Renato mostra com orgulho fotos de vários carnavais. As fotos de uma vida. Entre tantas lembranças, esta ceroula especial. Essa aqui foi minha primeira cirola quando eu tinha 1 ano de idade. E essa história ela veio perpetuando dentro da minha família também. E hoje, essa tarefa de botar a troça na rua, ela passou a ser parte da minha vida também. De pai para filho, de avô para neto, o Carnaval de Olinda continua sendo vivido. João, que é neto de seu Cabela, escreve parte da história. É uma emoção enorme, eu choro, eu me animo, é muito lindo. Vai frevar bastante? Vou muito, até demais. Depois de 2 anos sem ir para as ruas, a troça vai matar a saudade da festa, ao som de um dos hinos mais cantados do Carnaval de Pernambuco. E o Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 20h30 da noite, hora de Brasília. Excelente noite para você. Até amanhã.